Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo módulo do nosso minicurso. Esperamos que você tenha uma experiência proveitosa e que o nosso minicurso seja útil para você. Agora nós iremos falar um pouquinho mais sobre os nossos outros concretos que são utilizados na construção civil. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o concreto autoadensável. Em 1988, um grupo de pesquisadores japoneses interessados em produzir um concreto capaz de atender à demanda por estruturas com alta taxa de armadura, desenvolveu o que hoje é conhecido como concreto autoadensável. As características mais importantes desse tipo de concreto são a capacidade de preencher os espaços sem nenhuma intervenção mecânica, coesão suficiente para o preenchimento desses espaços sem que haja separação de seus elementos constituintes, tendo assim maior estabilidade. Com o projeto desenvolvido em 1988, surge finalmente um protótipo para produção em larga escala em 1997 e é utilizado na famosa ponte chamada Akashi Kai-Kyo, no Japão. A ponte é considerada até hoje um verdadeiro colosso da engenharia civil, com quase 400 metros de comprimento e 1.990 metros de vão central, ligando as ilhas de Awaji e Kobe, bastante conhecidas pelos abalos sísmicos que ocorrem constantemente na região. Ao passar com louvor nos vários testes a qual foi submetido, o concreto autoadensável foi considerado apto para ser utilizado em edificações que exijam certo grau de sofisticação durante o processo. Então, ele trata-se de um material que não necessita de vibradores de imersão para o preenchimento dos espaços na forma, já que seu próprio peso faz o trabalho. Ele é lançado com muito mais facilidade e além de ser ecologicamente correto. Por isso tudo é considerado um dos carro-chefes na revolução silenciosa da construção civil. Na parte das normas, os procedimentos para a produção de concreto adensável e a melhor forma de utilizá-lo estão devidamente contemplados na NBR 15.823 da ABNT, que resumidamente procura adequá-lo à norma de desempenho responsável por elencar as exigências para a concretagem, principalmente de paredes, mas com atenção especial para a resistência do fogo, desempenho técnico e acústico. Além disso, a norma avalia o concreto em estado fresco, ou seja, antes que haja um endurecimento, para o seu controle, classificação e aceitação, segundo a NBR, e basicamente trata de fluidez, viscosidade e estabilidade, por meio de estudo de espalhamento e pelo indicativo de estabilidade visual. Também, determinando o controle do bombeamento para o concreto autoadensável, parados ou recebidos no local da obra, o caráter rastreável do material em superfícies horizontais através de mapeamentos, a resistência, nesse caso, a resistência de desagregação dos seus elementos constituintes, que determina o caráter homogêneo e a qualidade do concreto, o recipiente para sobreparação, que deverá ser fabricado com material que não reaja aos elementos constituintes do concreto, permitindo que se despeje o conteúdo dos moldes sem interrupções, e um relatório com a identificação das amostras utilizadas para verificação e classificação dos componentes de concreto, data e hora dos testes, temperatura durante os testes, capacidade de resistir à segregação, possíveis alterações encontradas no material e nos equipamentos necessários, entre outras providências. Onde usar? Ser um concreto fluido e que molda em forma sem necessidade de intervenção humana ou mecânica faz com que o concreto autoadensável seja especificamente indicado para estruturas com alta armadura, estruturas pré-moldadas, estruturas que exigem um acabamento de concreto aparente, em obras arquitetônicas e paredes de concreto, com um método construtivo muito utilizado em habitações com interesse social. No caso de rampas e calçadas, por exemplo, a capacidade de se autonivelar é considerada sua grande vantagem, pois será a menor intervenção humana após a sua aplicação, o que obviamente garante um acabamento muito superior ao que permitiria o concreto convencional.
Além disso, no caso de obras que exijam menor utilização de mão de obra, restrição de poluição sonora, concretagem rápida, tem pouco espaço para a movimentação de equipamentos. Esse é um material considerado ideal, já que a aplicação não requer o uso de vibradores para o seu nivelamento, diminuindo a mão de obra e a poluição sonora. Por isso tudo, segundo um engenheiro formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é doutor em engenharia e especialista em desenvolvimento de tecnologia de concreto, Bernardo Tutitjan, a utilização do concreto adensável leva a construção civil para uma forma de produção industrializada, reduzindo o custo de mão de obra, aumentando a qualidade, a durabilidade, a confiança na estrutura e a segurança dos trabalhadores. Materiais utilizados. Os materiais utilizados são iguais aos do concreto convencional: cimento, areia, brita, água, aditivos químicos e adições. A maior diferença vai estar ligada às proporções de cada componente. O grande diferencial desse tipo de concreto é o fato de ser produzido com uma quantidade maior de agregados finos em relação aos agregados graúdos, além de consumir uma maior quantidade de cimento e adição mineral quimicamente ativa, como a silicativa ou inerte como o filler calcário. Tanto o aumento dos agregados finos como o aumento do consumo de cimento serve para incrementar a quantidade de materiais finos, pois o concreto autoadensável, este aumenta, melhora consideravelmente diversas propriedades do produto final, tanto no estado fresco quanto no endurecimento, desde o aumento da coesão da pasta, quanto ao aumento da resistência inicial. Também é imprescindível a utilização de aditivos superplastificantes, que conseguem aumentar o espalhamento do concreto, dispersando as partículas de cimento sem prejudicar a resistência. Nesse sentido, os materiais específicos para sua produção podem ser resumidos em aditivos químicos, que, quando se fala em aditivos químicos superplastificantes, à base de policarbonato, cuja principal função é ser um potente redutor no volume de água do concreto, garantindo maior fluidez e resistência. E também podem ser incorporados modificadores que agregam maior coesão ao concreto. A silicativa, que dentre as adições minerais, a que mais se destaca é a silicativa, pois pode beneficiar o concreto de duas maneiras, tanto física quanto química. A primeira devido ao fato do microfilme, as suas partículas são menores do que a do cimento, e logo proporcionam maior coesão ao concreto e diminui a sua porosidade. O benefício químico que se dá pelo fato da sílica ser rica em dióxido de silício, capaz de formar um gel de silicato de cálcio hidratado, ao reagir o hidróxido de cálcio, com uma grande hidratação do cimento. Também os agregados miúdos, que nesse caso tratam-se basicamente das areias das mais variadas procedências, ou seja, naturais ou artificiais. Normalmente a areia artificial é mais utilizada devido à sua forma esférica e seu módulo de finura ser menor. Agregados graúdos, preferencialmente é indicado trabalhar com agregados graúdos com forma esférica, a fim de não prejudicar a trabalhabilidade, com uma dimensão máxima compreendida entre 12,5 mm e 19 mm. O cimento, também, que podem ser utilizados os mesmos cimentos utilizados nos concretos convencionais, desde que atenda os critérios de resistência. Normalmente, o mais utilizado é o cimento de alta resistência inicial, o CPVA-ARI, por ser mais fino e apresentar maiores resistências iniciais. Entretanto, é importante se atentar ao alto calor de hidratação liberado por esse tipo de cimento, podendo causar fissuras de origem térmica. Desvantagens. Apesar de ser muitas vantagens do concreto adensável, que eu vou falar a seguir, principalmente no ponto de vista técnico, ou seja, seu resultado final da operação, algumas desvantagens ainda resultam no entrave, que o torna pouco difundido no Brasil. Entre as principais estão o custo mais alto, que é inegável o fato de que o metro cúbico desse tipo de concreto ainda é mais caro do que o concreto tradicional, muito em função da necessidade de introdução de aditivos não exigidos pelos convencionais, devido aos próprios custos de produção e da necessidade de pessoal mais bem especializado. Também o desconhecimento da técnica e necessidade de materiais de melhor qualidade, desde os agregados aos aditivos químicos, dificuldades práticas,
que nesse caso falamos da exigência específica de um concreto que se caracteriza por ser extremamente fluido e sensível, requerendo por isso cuidados e conhecimento técnico para sua aplicação em superfícies inclinadas ou desniveladas. Todavia, a opinião geral é que o concreto alvejançável será o concreto convencional do futuro e que os custos não devem ser o fato preponderante para sua rejeição, já que ele oferece inúmeras vantagens, como eu vou falar a seguir. As vantagens dele é que ele evita a poluição sonora, já que dispensa o uso de vibradores de imersão e demais equipamentos para o nivelamento do concreto sobre a superfície. O consumo de energia é reduzido graças à rapidez que o trabalho é executado. Também diminui o número de acidentes de trabalho, por requerer menos esforço na hora do lançamento e no trabalho de acabamento da superfície. Sem contar o fato de que sempre será menor o número de funcionários em posições arriscadas durante a execução. E também reduz o custo de mão de obra, pois, de modo geral, exige até 3 vezes menos operários para a execução do serviço. Isso por requerer menos esforço durante o bombeamento e acabamento, além de ser facilmente lançado a grandes distâncias, o que dispensa o deslocamento de pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o concreto de alto desempenho. O concreto de alto desempenho caracteriza-se por possuir propriedades de resistência e durabilidade superiores à dos concretos comuns. São concretos com resistência superior a 50 MPa, podendo chegar a 100 MPa. Em geral, a diferença básica entre o concreto comum e o concreto de alto desempenho está baseada na redução da relação água-cimento, que irá resultar na alta resistência característica. Para chegar ao patamar de um concreto de alto desempenho, são utilizados aditivos e adições. Assim, algumas características são alcançadas pelas misturas, tais como alta resistência à compressão, baixa porosidade e permeabilidade, menor custo de água de cimento e de agregados. Na prática, é quase impossível conseguir um material de alto desempenho sem a utilização das adições minerais, especialmente nas faixas de resistência acima de 40 MPa. As estruturas elaboradas com esse tipo de concreto são mais resistentes ao ataque de agentes agressivos, como cloretos, sulfatos, dióxido de carbono e maresia. Entre outras características positivas do concreto de alto desempenho, pode-se destacar ainda as formas mais rápidas, diminuição da quantidade e metragem das formas e maior rapidez na execução da obra, além de redução de peso próprio das estruturas, taxa de armadura e área de formas e custos. No Brasil, o concreto de alto desempenho vem sendo muito utilizado. Isso se deve ao fato de que está se tornando rotina nos projetos de obras mais importantes a especificação de concretos com resistência igual ou superior a 50 MPa. Aplicações. Por ser um material que demanda autocontrole tecnológico, o concreto de alto desempenho é indicado apenas para estruturas especiais e em grandes empreendimentos, até por conta do elevado custo inicial que ele tem. Também é normalmente aplicado em estruturas com cargas ou tensões de compressões elevadas, estruturas submetidas a ambientes agressivos ou que necessitem de alta durabilidade. Além disso, proporciona estrutura mais leves por conta da maior resistência, permitindo a construção de elementos mais esbeltos para suportar a sua carga. O uso do concreto do alto desempenho vem sendo aproveitado, ainda que nos primeiros pavimentos e no subsolo de edificações altas. A utilização tem como objetivo evitar o aumento das seções, garantindo melhor distribuição da carga dos pilares nos andares mais exigidos, como garagem e áreas comuns, ou seja, ambientes que vão livres mais amplos. No caso de estruturas submetidas a ambientes agressivos, o ganho de vida útil com a utilização do concreto de alto desempenho pode chegar a aproximadamente 20%. A aplicação envolve, por exemplo, edificações submetidas à atmosfera salina, academias com piscina e indústrias químicas. A respeito da preparação e cura, não existe muita diferença entre o preparo do concreto convencional e o de alta resistência. O ponto mais crítico no processo está no momento de inserir o aditivo na mistura. A ação precisa ser executada de maneira correta
e a atenção também deve ser redobrada na adição de água para a manutenção do abatimento, e nesses casos não se deve empregar água, mas sim aditivos. A cura é similar ao concreto convencional, porém é preciso ter mais cuidado em relação à quantidade de água. Isso acontece porque a perda de água não só gera retração, mas também pode acarretar na não hidratação adequada do cimento e as reações complementares das adições cimentícias. Materiais utilizados no concreto de desempenho. A silicativa, que é um material muito utilizado como adição mineral do concreto de alto desempenho, é extremamente fina, sendo de 10 a 100 vezes menor que o grão de cimento, que preenche vazios entre os grãos maiores, propiciando uma estrutura mais compacta e reage com a cal livre, melhorando a resistência e durabilidade. Com isso, devido ao pequeno diâmetro de suas partículas, possui grande superfície específica, o que justifica sua reatividade, melhorando a trabalhabilidade por reduzir o tamanho e volume de vazios no concreto. O efeito final desse processo está a obtenção de concreto com maior resistência nas primeiras idades e menor interferência nos efeitos indesejados de exudação. A silicativa é indicada tanto para os concretos de classes mais baixas, como o de FCK 25, mas principalmente para os concretos de alto desempenho. Também os superplastificantes, que são aditivos redutores, como já havia dito também, de água especiais com efeitos mais intensos do que os comuns, e o uso é considerado um dos mais importantes avanços na tecnologia do concreto, pois, entre outros benefícios, a produção de concretos mais duráveis, de alta resistência e de concretos fluidos. Sendo assim, no concreto de alto desempenho, está o aditivo de fundamental importância para trazer a dispersão das partículas de cimento na mistura, no controle de um traço com a relação de água aglomerante muito baixa e para reduzir a quantidade de água nessa mistura. No entanto, o plastificante ainda faz crescer a trabalhabilidade do concreto, aumentando o abatimento e tornando a mistura fresca passível de lançamento com pouco ou nenhum adensamento. E, nesse caso, também é utilizado cimentos de alta resistência. Alguns tipos de cimentos não podem ser utilizados para fazer um concreto de alto desempenho com resistência entre 75 a 100 MPa, e são poucos os tipos de produto que podem ser usados quando se deseja atingir a resistências superiores a 100 MPa. Dependendo dos diferentes tipos de concreto, existem variações significativas na quantidade de água e amassamento para a obtenção do abatimento desejado, além de diferenças no consumo de material necessário, aumento ou diminuição de calor, de hidratação e, sobretudo, situações antieconômicas. De acordo com algumas experiências, cimentos com maior teor de C3A geralmente produzem concretos com melhor reologia, devido à forte influência das primeiras idades. Dentro da microestrutura do concreto de alto desempenho, devido à baixa relação aglomerante, as partículas de cimento ficam muito próximas umas das outras, com menor distância para percorrer na geração de uma ligação inicial e que ocorre maior resistência inicial e menos espaço livres, ou seja, menos porosidade também. Não há dúvidas que nesse tipo de concreto são muitos os atrativos e vantagens no uso de concreto de alto desempenho. Entre os principais está o fato de que a estrutura de concretos produzidos com a mistura convencional tem área em torno de 2 vezes maior do que as estruturas executadas com o CAD, ou seja, a opção gera ganhos econômicos significativos. Além disso, há outros ganhos e uma série de reduções, tais como redução das seções de peças comprimidas, redução da área útil de estacionamentos ou de vãos, redução do peso próprio da estrutura, redução do volume de concreto e da área das formas, redução das fundações, aumento da vida útil, redução do consumo de aço e do custo final da obra, como também outras vantagens. Melhor características mecânicas de compressão, desgaste e módulo de elasticidade, boa trabalhabilidade, alta resistência à abrasão, baixa permeabilidade, ausência de segregação e ausência de exudação. É importante também salientar que as vantagens técnicas e econômicas do concreto de alto desempenho não diminuem o fato de que esse tipo de material precisa de cuidados muito mais precisos e requer projetos específicos para sua dosagem. A aplicação exige, além do controle de qualidade do cimento, dos agregados e da dosagem,
os aditivos, acompanhamento na execução na obra em que será utilizado. Complementando esse concreto de alto desempenho, veio a seguir o concreto de ultra alto desempenho, que eu vou falar agora. Além do concreto convencional e do concreto de alto desempenho, como eu disse, ainda tem o concreto de ultra alto desempenho, que trata-se de um material de tecnologia de ponta projetado para fins industriais e militares. O concreto de ultra alto desempenho surgiu para substituir o concreto de alto desempenho, depois das pesquisas desenvolvidas na França e no Canadá, a partir de 1990. No Brasil, é conhecido também como concreto de pós-reativos, nomenclatura que se refere aos agregados ultrafinos da sua composição. Na sua composição, basicamente ele é composto por uma mistura de cimento de alta resistência, silicativa, pó de quartzo agregado, microfibras de aço orgânicas, aditivos superplastificantes e água. A ideia central que diferencia esse tipo de concreto dos demais é a ausência dos agregados graúdos, eliminando assim alguns inconvenientes. Entre eles, o índice de vazios entre os agregados e as zonas de transição entre a pasta de agregados, e que no concreto comum é o elo mais fraco em termos microscópicos. Segundo alguns especialistas, quando consideradas as propriedades, as estruturas com o material podem chegar às alturas, resistência e vão similares às estruturas de aço. No entanto, com um custo inferior e durabilidade e esbeltez maior com a utilização desse concreto. Para se ter uma ideia, em relação a concretos convencionais, o concreto de ultra alto desempenho apresenta resistências à compressão até 8 vezes superior, enquanto o concreto comum apresenta resistência de 50 MPa e o concreto de alto desempenho resistência entre 60 e 120 MPa, o concreto de ultra alto desempenho chega a variar entre 200 e 800 MPa. Em comparação à flexão, esse número chega a ser 10 vezes maior. E algumas características e situações que fazem o concreto de alto desempenho ser tão resistente é o nível de porosidade minimizada pela utilização de uma distribuição granulométrica extensa, reforço de microfibras de aço e defeito de moldagem diminuídos, já que o produto é autoadensável. A relação água-cimento e a diminuição de porosidade não deixa os espaços vazios para a variação volumétrica. Assim, praticamente não há retração. Para complementar, a baixa porosidade confere enorme resistência à degradação na maioria dos ambientes, sem contar que o produto é auto-reparável devido ao alto teor de cimento anídrico. A alta resistência à torção e a compressão oferecida pelo material possibilita a execução de estruturas mais leves, tanto em volume quanto em peso, se comparadas ao do concreto preparado com materiais convencionais. No entanto, esse concreto não se diferencia dos demais apenas pela elevada resistência mecânica, eminentemente estrutural, reforçada por fibras, ultracompactado e homogêneo. O material apresenta no estado fresco uma consistência fluida mais próxima da argamassa do que do concreto, por não ter agregado graúdo na sua composição. Também, com todas essas características em potencial, as empresas de produtos já pesquisam o uso em estruturas resistentes a incêndio e a impacto de explosões, edificações de alta segurança para centrais nucleares ou na execução de contêineres de dejetos nucleares. É importante deixar claro que a introdução do concreto de alto desempenho não significa que os produtos convencionais estejam superados. Na verdade, mesmo nos países em que o material está sendo largamente empregado, o uso permanece complementar aos concretos convencionais. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de concreto utilizados na construção civil. O primeiro deles é o concreto leve. Esse tipo de concreto é uma ótima opção para quem busca reduzir a carga estrutural de uma obra ou realizar o preenchimento e vedação de paredes, divisórias e painéis.
Agora, vamos apresentar mais detalhadamente sobre o concreto leve e sua aplicabilidade. Enquanto o peso do concreto tradicional varia lá entre 2.300 e 2.500 kg por metro cúbico, o concreto leve tem, né, uma densidade inferior a 2.000 kg por metro cúbico. Isso se dá porque, em sua fabricação, é feita a substituição dos materiais convencionais por agregados mais leves, além da alteração das medidas de composição do concreto. Tipos de concreto leve. Bom, como eu mencionei, o concreto leve pode ser utilizado com duas finalidades diferentes e nós podemos classificá-lo de acordo com a sua aplicação. O concreto aerado é um tipo de concreto leve comumente utilizado para o preenchimento e vedação de paredes, divisórias e painéis. Na sua composição, são adicionadas bolhas de ar. Essas bolhas de ar são adicionadas por meio de processo químico, né? Garantindo a ele uma densidade aproximada de 1.000 a 1.200 kg por metro cúbico. O concreto com o ar incorporado não é recomendado para elementos estruturais, porque ele não oferece a devida proteção às armaduras de aço e nem resistência mínima à compressão. O segundo, que é o concreto celular, para alguns ainda é pertencente à categoria de concreto com ar incorporado, como o primeiro, por exemplo. Sua massa é feita com a adição de uma espuma, e essa mistura tem densidade variando entre 300 kg por metro cúbico e 1.850 kg por metro cúbico. O concreto celular ele é usado principalmente para rebocos e nivelamento de pisos e lajes. Já o concreto leve estrutural, o terceiro, a sua principal função é reduzir o peso da obra, né, possibilitando vencer grandes vãos e também a criação de projetos flutuantes, né. Para isso, tem uma substituição de elementos da mistura original do concreto por insumos mais leves, como poliestireno, poliestireno expansível, né, argila expandida ou vermiculita. Próximo. Concreto com poliestireno expansível. O primeiro, o isopor, né, que é uma resina termoplástica com alta flexibilidade e moldabilidade. Esse material, comumente utilizado para a fabricação de embalagens descartáveis, né, tem sido muito explorado também pela construção civil. E nesse segmento, né, usa-se o isopor, que é esse aqui, o primeiro isopor granulado, para constituir o concreto. Porém, né, entretanto, todavia, essa mistura final não é indicada para estruturas que exijam muito esforço, porque seu uso se limita a quadros, pisos, regularização de lajes, calçadas, mobílias, painéis, fachadas, etc. Com esse material é possível a gente ter um melhor isolamento térmico e acústico, além de não reter água, né? O concreto com argila expandida, com densidade aproximada de 1.600 kg por metro cúbico, ele pode ser um grande aliado na execução de lajes e outras peças pré-moldadas, assim como para o preenchimento de lajes já existentes. A argila expandida, quando unida à mistura do concreto, eleva a resistência à compressão. Dependendo da sua utilização, né, as quantidades de cada componente da mistura pode variar. O concreto com vermiculita é composto por silicatos hidratados de alumínio e magnésio.
A vermiculita, né, é uma solução expansiva de baixa densidade. Por isso, o seu uso na mistura de concreto permite reduzir o peso final da massa, deixando ele mais leve, né? Por outro lado, sua resistência é bem menor que a do concreto convencional, mas também tem excelente desempenho térmico e acústico. Próximo. Bom, os benefícios do concreto leve. Eu citei aqui 4 benefícios. O primeiro é a redução do peso da estrutura da obra, pois diminui a carga estrutural de uma obra, possibilita reduzir também os custos com a fundação. Além disso, com esse tipo de estrutura, é mais fácil vencer grandes vãos, dando origem a obras com maior extensão, como pontes, lajes, coberturas e elementos flutuantes, né? O desempenho térmico, os aditivos desse tipo de concreto garantem um desempenho térmico melhor que o do concreto comum. Isso porque o resultado final das misturas, que nós vimos acima, tem baixa condutividade de calor. Esse fator é excelente para edificações em locais que sofrem com variação de temperatura, como as regiões do sul ou ao norte do Brasil. Assim, né, a sensação térmica do ambiente é preservada em dias frios e quentes. Essa propriedade também é essencial em casos de incêndio, inclusive tem uma regulamentação que trata sobre essa especialidade, que é a NBR 14.432. O bom desempenho acústico. Além de ser melhor no quesito desempenho térmico, o concreto leve também amplia o isolamento acústico do ambiente, ou seja, a quantidade de ruído que é transmitida por meio das estruturas feitas nesse material é bem menor. Quando a gente fala de desempenho acústico, também tem normas e recomendações para as edificações, né? Nesse caso, a regulamentação é feita pela NBR 15.575. Mais durável. Sim, em relação ao concreto convencional, o concreto leve também é considerado mais durável, pois ele tem melhor processo de cura interna. Isso porque os componentes adicionais absorvem a água durante a mistura e no processo da cura, né, do endurecimento, essa água é liberada. Desvantagens do concreto leve. Bom, alto custo. A oferta do concreto leve no mercado ainda é bem baixa, se comparado ao concreto comum, né, o convencional. Perante isso, o preço do concreto leve se torna inviável para muitas obras. Outro ponto que influencia diretamente no preço desse produto é o seu processo de fabricação, que costuma ser muito trabalhoso e lento. Dificuldade para bombear para grandes alturas. Sim, além do custo, tem as restrições também quanto ao bombeamento do concreto leve para grandes alturas, porque a pressão utilizada para executar esse procedimento pode interferir diretamente na composição do insumo. Os que têm bolhas de ar incorporadas à massa, por exemplo, pode ter aumento do seu peso com o rompimento delas, né? Menor resistência à compressão. Também, em comparação ao concreto convencional, o concreto leve também é menos resistente à compressão. É possível aumentar essa resistência por meio da redosagem da mistura, acrescentando mais cimento ou até mesmo com a adição de agregados químicos, como a sílica, por exemplo, a sílica ativa, né? Entretanto, as práticas encarecem os custos do material, deixando ele mais caro do que já é, né? Menor proteção à armadura de aço. Sim, também, como já vimos anteriormente, alguns tipos de concreto leve não são indicados para a construção de estruturas grandes, que são usadas armaduras, né?
no concreto, porque os agregados adicionados a algumas dessa massa tornam o concreto menos resistente e não são capazes de oferecer a proteção necessária para as armaduras de aço. Outra opção para vencer grandes vãos com leveza. Outra opção para reduzir o peso estrutural da obra diminuir os custos de fundação e ainda conseguir vencer grandes vãos é a laje nervurada. São inúmeras as vantagens de utilizá-las na obra. Quando nos tratamos de aliviar a carga sobre as fundações, as lajes nervuradas elas podem ser grandes aliadas, né? Elas possibilitam a economia de, em média, 30% de concreto e aço da obra. Consequentemente, tem uma redução proporcional do peso da estrutura do projeto, reduzindo também os custos com escavação, movimentação, descarte de terra e paredes de contenção. Além disso, esse tipo de obra, né, esse tipo de procedimento pode possibilitar que a fundação da obra não tenha proximidade com o lençol freático. Também é possível adotar tipos de alicerce mais baratos. Outro ponto importante é que, mesmo sendo uma estrutura mais leve e fazendo uso de menos concreto, as lajes nervuradas ainda são mais resistentes. Tem isolamento acústico e desempenho térmico também melhores se comparando aos outros tipos de laje. Próximo. Concreto pesado, né? O concreto pesado, ele tem esse nome porque a sua massa específica varia entre ali 3.300 a 3.850 kg por metro cúbico, ou seja, cerca de 50% a mais de massa que o convencional. Esse ganho ocorre devido ao acréscimo da massa de agregados naturais mais densos, que entram no lugar da brita ou areia comum. Os mais frequentes, né, os mais utilizados é hematita, barita e magnetita, mas também podem ser usados limonita, limalhas de ferro e até mesmo esferas de aço. Características do concreto pesado. Bom, dosado visando a obtenção de concretos de densidade variando entre 3.300 e 4.200 kg por metro cúbico, que são alcançados através do uso de agregados de maior densidade, né? Ele possui uma massa cerca de 50% acima, né? 50% superior ao concreto convencional, devido à densidade superior dos insumos que entram no lugar da brita, né? Da brita comum utilizada no concreto comum, como a hematita, a barita e, em alguns casos, limonita, né? Como eu já citei. A troca da brita convencional pelos materiais citados acima é o que proporciona essa densidade grande do concreto pesado, né? Outra característica do concreto pesado é que essa maior densidade proporciona maior proteção contra radiações, né? Funcionando como um isolante que atua, né? E atenua, na verdade, a radiação por raio-x, raios gama e por nêutron de alta energia. Bom, agora eu vou falar sobre as aplicações do concreto pesado. O concreto pesado é frequentemente usado na construção de anteparos radioativos. Ele é útil em paredes de obras como usinas nucleares com acelerações de partículas e reatores atômicos. Esse tipo de concreto também é utilizado em lajes de supressão, que são aquelas abaixo do nível da água do lençol freático, bases, barragens e contrapesos de grandes embarcações e pontes.
O concreto pesado foi aplicado em obras de destaque no Brasil, como a usina nuclear Angra 1, né, no Rio de Janeiro, e os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein. Para dimensionar as formas e escoramentos, deve ser considerado o maior peso da estrutura, evitando assim que cedam durante a concretagem. Próximo. Vantagens. O concreto pesado tem mais resistência mecânica, durabilidade e proteção contra radiações com energia elevada, como raio-x, raio gama e nêutrons, que são bombas de cobalto, em hospitais e usinas nucleares, como eu falei anteriormente. Próximo. O concreto colorido tem crescido no meio industrial, porque a beleza das cores, sem a necessidade de pintura, tem sido muito utilizada em grandes construções civis e obras arquitetônicas. Além do acabamento que o concreto colorido não deixa a desejar, ele também é muito requisitado quando o assunto é qualidade. Isso porque a pigmentação aplicada ao concreto deve ser muito bem dosado e não afeta a durabilidade e resistência do material. Um dos exemplos mais famosos da engenharia, né, com a aplicação desse tipo de concreto, é o estádio Soccer City, que fica em Johannesburg, na África do Sul. O estádio ele foi reformado para receber os Jogos da Copa, recebendo em sua estrutura concreto de diversas cores, formando esse mosaico de cores que ficou super bonito. As vantagens do concreto colorido são pigmentação em diversas cores, resistência do material e substitui outros tipos de acabamento também. Próximo. Concreto para pavimentação. O concreto para pavimentação está em alta no Brasil, utilizado para pavimentar estradas, ruas e avenidas. E descobriram que o concreto para pavimentos pode ser mais eficaz que o asfalto. Normalmente, né, ele é utilizado em centros urbanos, isso porque o concreto não esquenta tanto quanto o asfalto e oferece maior durabilidade do material. Esse tipo de concreto também oferece mais resistência, podendo suportar alta densidade de tração e peso, sem contar que ele é mais simples manter os reparos quando o pavimento é feito de concreto. É importante que o concreto para a pavimentação tenha a dosagem correta das matérias-primas para fabricação, né? Porque, além da resistência, ele manterá a durabilidade do material aplicado. Geralmente, ele é aplicado em grandes avenidas. Na capital de São Paulo, por exemplo, ele é utilizado em corredores de coletivos. Próximo. Concreto projetado. Outra variação muito usada no Brasil, que é o concreto projetado, também conhecido como jateado, já que ele é aplicado via mangueira, né, de ar comprimido. Ele conta com aditivos que geram maior aderência e geralmente utilizados em encostas para evitar deslizamento. Tá foda, é porque ele ainda não dormiu, mas vou falar de novo essa parte. Ele conta com aditivos que geram maior aderência e geralmente são utilizados em encostas para evitar deslizamentos. Próximo. O concreto pré-fabricado. Como o nome já diz, os blocos de concreto pré-fabricado são produzidos industrialmente, em locais de obra, em locais fora da obra. Assim, as peças são apenas encaixadas no local de execução da laje. A estrutura torna a obra mais ágil, já que as peças podem ir sendo fabricadas na medida em que surge a necessidade de uso, né? Assim como as peças vão surgindo com sua necessidade,
criam, então, demandas específicas para a obra, que envolvem a logística para que envolve assim como as peças vão surgindo com sua necessidade, cria-se então demandas específicas para a obra, que envolvem a logística para o recebimento e o armazenamento das peças no canteiro, o tempo de execução de cada piso e etc. Né? Próximo. Concreto rolado. O concreto rolado é usado principalmente como base inferior em obras como pisos de estacionamento e barragens. Como o nome indica, a aplicação é realizada com a compactação via rolos compressos, como mostra aqui na imagem ao lado, devido aos baixos consumos de cimento e trabalhabilidade, né? Por esse tipo de concreto não ter um acabamento tão bom, ele é mais utilizado como subbase para os concretos que apresentam melhor aparência, né? Aqueles que ficam com um acabamento mais esteticamente bonitinho, né? E a superfície que terá o material aplicado é indicada a receber uma pintura com emulsão asfáltica para permitir boa cura e impermeabilização também.